Bem, então vou então já passar aqui, apresentar o Matheus. Wagner, você consegue colocar o Matheus aqui na tela? Opa, e aí, Matheus, Tudo bem, professor? Como tá? como é que tá aí, professor? Tudo bem. Opa. Você com essa voz de locutor aí, cara. Que isso, E hein? aí? Ó, bem, o Matheus, a gente se conheceu trabalhando junto, né, Matheus? Né? Exato. Fizemos muita coisa junto. Eu acho que o Matheus foi uma das pessoas com quem eu mais desenvolvi técnicas, tecnologias, métodos, ferramentas em gestão de projetos aí, né? Trabalhamos com aquisições, trabalhamos com indicadores, né? Trabalhamos com gestão aí de uma maneira geral, né? E o Matheus sempre gostou muito de logística, né? Acho que, se eu não me engano, o mestrado do Matheus foi aí puxado para logística também, né? Exato, exato. E trabalha com esse assunto hoje numa grande empresa brasileira, na verdade, na subsidiária brasileira de uma grande empresa global, que é a DHL, né? A DHL é a principal concorrente da FedEx, né? Que é a mais famosa, por causa dos filhos americanos, né? Mas é tão grande quanto e tão importante quanto aqui para a nossa logística aqui no Brasil, de uma maneira geral, né? Então, Matheus, a palavra está contigo aí, fica à vontade. Estamos aqui ansiosos aí pela tua experiência, cara. Bom, Sanderson, muito obrigado. Fico muito feliz com o convite. Realmente foi uma grata surpresa poder novamente bater um papo aqui, né, contigo, com todos os participantes e apresentar um pouco desse assunto que é tão desafiador, que eu vou falar um pouco sobre gestão do conhecimento em projetos logísticos, né? Tive junto com o Sanderson aí por quase 2 anos, né, Sanderson? Lá em 2010, 2011, mais ou menos. Né? E de lá para cá, realmente eu virei a minha carreira para essa área de projetos logísticos, mas vou falar um pouquinho aí durante a palestra. Eu vou colocar uma apresentação aqui, já compartilhando a tela. Para Já veio, já, né? Então, o que é a ideia desse convite do Sanderson, né? E do time aí do colóquio, do 5º colóquio de gerenciamento de projetos, que me desafiaram aí, né? Como que a gente trabalha a gestão do conhecimento dentro de projetos logísticos? Então, a ideia aqui é passar um pouco realmente dessas minhas experiências e trazer o case aí, né, da DHL. Como o Sanders falou, estou na empresa há basicamente 5 anos e meio, mas já trabalho com projetos nessa área de logística, já apresentando um pouco, né, com projetos na área de logística há aproximadamente aí 10 anos, né, que eu trabalho no desenvolvimento de projetos, com foco principalmente em projetos de transporte, e aí eu vou falar um pouco contextualizado o que é esse tipo de projeto, mas a ideia aqui é muito mais trazer alguns insights, né, algumas ferramentas técnicas que a gente utiliza hoje, de ser uma empresa global. A gente tem muita coisa que acontece, né, muito conhecimento espalhado no mundo inteiro, que a gente, de alguma forma, precisa consolidar esse conhecimento e se aproveitar desse conhecimento para colocar competitividade aí para as propostas que a gente coloca no mercado. Tá? Então, o grande desafio aqui é como trabalhar o conhecimento em projetos logísticos. Quando a gente fala em conhecimento em projetos logísticos, imaginem que um projeto, né, de uma operação logística envolve uma série de variáveis, envolve uma série de informações e é necessário com que as pessoas, os times que trabalham nesses projetos também tenham conhecimentos bem específicos aí para transformar, né, algo que está na prancheta, algo que está num desenho de uma solução, uma operação depois que vai rodar por alguns anos e entregar um resultado aí para o cliente. A gente sabe que a logística não é uma área
da gestão muito fácil, muito simples, né? Não tem área fácil e simples, né? Mas a logística realmente é uma área desafiadora. E quando a gente fala em Brasil, a gente tem grandes desafios, né? O Brasil é um país basicamente continental, onde a gente tem diferenças em infraestrutura, a gente tem aí grandes desafios de prazo de entrega, de nível de serviço, desafios aí de a mão de obra especializada ou mão de obra disponível em algumas regiões, né? A gente se depara aí com algumas situações onde a gente tem até dificuldade de ter aí uma mão de obra especializada para aquilo que a gente precisa, né? Então, a gente ter o conhecimento, né, ou conseguir, no aspecto aqui, país, gerenciar um conhecimento de uma forma assertiva nos ajuda muito a entregar aí um resultado esperado para os nossos clientes. Mas antes, né, vamos contextualizar, entender um pouquinho o que é um projeto logístico, né? Quando a gente fala em projeto logístico, olhando para a logística, a gente tem o transporte, talvez seja a parte da logística mais, né, fácil da gente imaginar, a gente até confunde muitas vezes logística e transporte, que é aquilo que a gente vê da logística, né? A gente vê caminhão, a gente vê trem, a gente vê aí, né, a carga em movimento nas ruas, né, em algumas situações. Mas a logística não é só isso, né? Quando a gente fala em logística, a gente tem uma série de serviços atrelados. A gente tem aí projetos de armazenagem, a gente tem projetos de distribuição, a gente tem projetos de serviços agregados, né? Como packaging, entre outros, serviços específicos para atendimento do consumidor final. No final, né, o grande desafio aqui de um projeto logístico é a gente conseguir transformar, né, algo, uma ideia, um desenho de toda uma operação que realmente vai funcionar, entregar o resultado aí para os clientes, né? Olhando um pouquinho sobre a perspectiva da vida ou do ciclo de vida de um projeto logístico, eu gosto muito de uma teoria de Borsuk, Close & Cooper, e eu já utilizei essa teoria algumas vezes, e é muito interessante como isso realmente se encaixa no que acontece dentro das companhias, né? Eu já passei por uma outra companhia, um outro operador logístico nacional, e a gente vê que a metodologia do desenvolvimento de um projeto, né, ou de armazenagem, ou de transporte, ou de qualquer outro serviço atrelado aí à logística, ela segue exatamente esses passos, né? E é muito legal de ver isso, né? Pegar realmente como que a teoria e a prática do dia a dia realmente se casam, né, e funcionam. Todo projeto logístico ele inicia com uma avaliação da viabilidade desse projeto, né? O que é uma avaliação da viabilidade? A gente tem uma ideia, uma necessidade de um cliente, uma necessidade da companhia que eu estou, de fazer, vamos pegar alguns exemplos, né? Fazer um novo processo de distribuição, mudar meu canal de distribuição, redução de custo, melhoria de nível de serviço, uma entrega mais rápida, uma entrega mais premium, etc. E aí a empresa ela vai fazer uma pré-análise disso, se faz sentido ou não investir tempo, esforço, né, nesse projeto. O custo disso não é um custo barato. A gente vai ter times trabalhando, a gente vai ter um processo de desenvolvimento, a gente vai ter todo um passo a passo, né? E a gente sabe que tempo, quando a gente fala em projetos, né, tempo é importante, né, custos, etc. Então, a gente precisa analisar se realmente faz sentido ou não seguir com uma proposta. E aí é dado um go ou no go para um projeto logístico. Então, faça uma avaliação de viabilidade, prós e contras, e se faz uma avaliação se go ou no go para um projeto. Quando faz a avaliação de go ou no go, faça a alocação dos recursos, faz todo o planejamento desse projeto, definição de cronograma, definição dos prazos, das entregas, do escopo, né? Define-se aí a SOW do projeto, Statement of Work, a declaração do trabalho do projeto, e se planeja como que vai ser realizado esse projeto. Imagine aqui, pessoal, que o prazo, para vocês terem uma ideia, a gente está falando aqui em termos de dias, né? Não é essas primeiras
etapas aqui do projeto logístico são etapas muito rápidas. Muitas vezes, por exemplo, eu que estou hoje atuando numa empresa que presta serviços logísticos para clientes, né? Um cliente vem com uma oportunidade, eu preciso avaliar essa oportunidade de maneira muito rápida. Então, às vezes, é 1, 2 dias para fazer uma avaliação. A gente se planeja aí com mais 1 dia de planejamento, 1 ou 2 dias, e a gente começa a fazer aí o desenvolvimento da proposta. Para desenvolver essa proposta, é necessário que se defina aí, né, quais são os dados necessários para se realizar. Então, base de informações, histórico de faturamento, entender o escopo operacional, né, quais são os horários, como que funciona a operação daquele cliente, né, coletar essas informações das operações e para aquelas que talvez a gente não tenha naquele momento, definir as premissas necessárias para seguir com esse desenho dessa solução. Depois é feita uma análise, né, dessas informações, né, entendendo quais são as informações que eu tenho, quais são as informações que me faltam, e aí a gente vai para o desenvolvimento das recomendações. Quando a gente fala em desenvolvimento das recomendações, aqui está um trabalho muito técnico, né, de fazer simulações, de entender, né, qual que é a quantidade de recursos necessários para essa operação, como ela vai funcionar, quais são os custos atrelados a essa operação, né, com base no nível de serviço esperado do cliente, quais serão os formatos que serão aí desenhados para essa operação logística, e é apresentado um case, né? Esse case, novamente, passa por mais um crivo aqui, mais uma peneira, que é mais uma decisão de go ou no go, né? Neste momento, né, onde se desenvolvem as recomendações, os cenários possíveis para essa operação logística, é que se faz a avaliação aí do qual é aquele que melhor se adequa, né, para essa operação, ou para esse cliente, ou o objetivo desse cliente, e é feita aí uma avaliação, uma decisão se vai continuar ou não esse projeto. Uma vez que vai continuar, tem a parte de implementação desse projeto. Hoje eu atuo numa área, basicamente, que ela tem aí uma participação, né, e atua em todas essas frentes, desde uma avaliação de viabilidade do projeto até o suporte à implementação desse projeto, que é, no final das contas, eu falar, né, fazer uma passagem de bastão de tudo aquilo que foi desenhado, discutido, os cenários montados na prancheta, vamos dizer assim, né, sendo mais simplista, que aquilo vira uma operação corrente e siga aí por 2, 3, 5, 10 anos de contratos aí com os nossos clientes. Então, eu gosto muito dessa abordagem, porque se você pega as metodologias de gestão, de gerenciamento das oportunidades, dos projetos, das empresas que eu passei, elas seguem exatamente, lógico, com alguns outros nomes, né, alguns outros gates, mas elas seguem exatamente essa abordagem de passo a passo aqui, né? No final das contas, o grande objetivo aqui no projeto logístico é, né, desde eu entender, né, o projeto logístico ele nasce lá na criação dessa oportunidade, né, onde eu preciso fazer essa avaliação, fazer todo esse desenho, essa programação, até essa operação realmente estar apta a depois já virar uma operação corrente, né? A gente está falando aí de um time, quando a gente fala em transportes, de projetos de 3, 4 meses, né? 3, 4 meses, porque o grande foco ali, talvez a parte, o prazo maior seja ali uma parte na negociação, mas na parte de implementação realmente é uma parte mais robusta, né, de transformar tudo aquilo de desenho para aquilo que foi, que vai ser operacionalizado. E quando a gente fala em projetos de armazenagem, por exemplo, a gente está falando aí de situações de 6 meses a 1 ano, às vezes, nesse processo de implementação. Então, são projetos de curta duração, né? E por serem projetos de curta duração, imaginem só que existe uma grande quantidade de projetos, uma grande quantidade de oportunidades e uma grande quantidade de informações e conhecimento que pode ser perdido caso a gente não tenha uma gestão efetiva desse conhecimento, né? E se a gente consegue ter uma gestão efetiva do conhecimento, isso nos ajuda muito a ter um processo muito mais ágil
de passar por todas essas etapas. Então, vou apresentar um pouquinho aqui para vocês, né? Eu fui pincelando do que a gente faz na DHL Supply Chain. A DHL Supply Chain é uma empresa do grupo DHL, do DHL Group, que é o DHL Group é uma empresa alemã, né? Ela não surgiu na Alemanha, tá? A DHL inicialmente surgiu nos Estados Unidos e hoje é né? É o maior operador logístico no mundo hoje, tá? Então, são mais de 500 mil funcionários no mundo inteiro. A DHL Supply Chain é uma das empresas do grupo. Temos a DHL Supply Chain, DHL Express, temos a DHL Global Forward, entre outras empresas aí que fazem parte do grupo DHL. Tá? A Supply Chain hoje no Brasil, ela é responsável por desenvolver e fornecer serviços para clientes, né? Tanto de transporte, quanto de armazenagem, quanto de outros produtos, outros serviços de valor agregado, etc. E-commerce, né? E por aí vai. E estamos hoje posicionados aí como um dos maiores operadores hoje também do país, tá? Dentro da DHL, a área hoje responsável por realizar toda essa parte dos desenhos das soluções e passar ali, né, durante aquelas etapas, uma das áreas que vai passar e vai ter um protagonismo durante aquelas etapas é a área de Solution Design, da qual hoje eu faço parte. Hoje eu sou um gerente sênior de Solution Design, meu foco hoje são projetos de transporte, né, com uma equipe de altíssimo desempenho, atuando aí tanto em projetos de transporte quanto armazenagem e outros serviços que a DHL presta. E a ideia aqui do Solution Design, né, apesar que o nome fala muito em uma área de desenho de soluções, mas quando a gente fala em desenho de soluções, não é um desenho só técnico mais, né? Um desenho de uma solução logística exige aí uma série de informações e competências para esse time tem que ter para entregar uma solução para o cliente efetivamente, né? Uma solução para o cliente não é só preço. Uma solução é aquilo que entregue, né, exatamente o cliente espera, no final das contas. Então, essa área de Solution Design é uma área técnica. Hoje, no país, nós somos aí em aproximadamente 24 recursos, só no país, aqui no Brasil, né, mas hoje é uma área global, e aí, basicamente, em vários países onde a DHL está, a gente tem a atuação desse time de Solution Design. É uma área muito focada aí nesse processo do desenho, da execução dos projetos, né? E onde realmente eu enxergo que uma gestão do conhecimento efetiva faz total diferença para o sucesso de uma área como essa. Quando eu pensei nessa palestra, né, e pensando um pouco em como trazer, quais são os tipos de conhecimento, né, ou como que a gente gerencia esse conhecimento dentro da empresa, eu quis trazer aqui duas abordagens, né? Uma abordagem olhando primeiro para conhecimento voltado para o time, ou seja, como eu faço a gestão do conhecimento dos recursos que eu tenho ali dentro do time, não só de Solution Design, da companhia, que vai potencializar, né, desenhos mais assertivos, desenhos que atendam melhor às necessidades dos clientes, e também o conhecimento de cada projeto. Cada oportunidade, né, é única, exclusiva, né, e isso não está só lá no PMBOK que fala lá que o projeto vai ter um início, meio e fim, né, com resultado exclusivo. Não, cada oportunidade realmente é única e exclusiva. Então, a gente tem que também ter uma forma de conseguir, para cada uma dessas oportunidades, a gente capturar esse conhecimento que cada uma delas traz para a melhoria contínua do processo, para outras oportunidades que vêm no futuro. Então, vou dividir aqui a apresentação nessas duas grandes frentes, tá? Uma voltada para time e outra para projeto. Começando com o time, a grande pergunta é como que a gente gerencia, ou como gerenciar conhecimento do time, né?
Imaginem só que hoje, num universo de mais de 500 mil pessoas, né, no mundo inteiro, é muito conhecimento, né? Você tem aí diferenças culturais, você tem diferenças de conhecimento técnico em ferramentas, etc. Como que eu gerencio para melhor aproveitar tudo isso, né? E transformar isso para dentro dos nossos projetos? Essa é a grande sacada aqui, né? Do gerenciamento do conhecimento do time. Então, eu trago alguns aspectos que a gente vem fazendo ali, que eu acho que vão aí, que nos ajudam muito, né, no nosso processo de gestão do conhecimento. Espero também que vocês gostem aí desses fatores, desses aspectos que eu estou trazendo aqui. Primeiro, acho que a primeira parte que é fundamental, né? Primeiro é um time de alta competência. Sim, a DHL hoje investe muito no time, e time altamente competente. Então, nós temos um cuidado na hora do processo, né, de formatar esse time que vai trabalhar nos projetos, de ter os melhores recursos trabalhando naqueles projetos. Recursos que realmente tragam o conhecimento necessário para aquela solução específica que eu estou trabalhando. Então, lá, fiz a avaliação da viabilidade, eu identifiquei qual que é a necessidade do meu cliente, eu vou falar um pouquinho depois, durante essa palestra. O que são os recursos que melhor vão trabalhar naquele processo, né? Então, se eu tenho um recurso, ou recursos que têm altíssima competência, são muito bons naquilo que fazem, isso me ajuda muito. E um destaque aqui, acho que uma grande fortaleza que hoje a companhia tem, está atrelada à questão da diversidade, né? Diversidade, quando a gente fala, é uma diversidade não só técnica, uma diversidade cultural, de N outros tipos de formas, né, de a gente entender a diversidade, mas que trazem pontos de vista diferentes, né? Então, você tem um time diverso, um time altamente competente naquilo que faz, com uma bagagem, olhando para a solution design, uma bagagem técnica, né, avançada, igual o time que hoje ali trabalha na companhia, realmente você sente assim, pô, realmente é um time que entrega muito resultado, né? Entrega soluções de altíssimo nível, porque conhece, tem esse conhecimento e consegue aí traduzir esse conhecimento para dentro das oportunidades que ele coloca. Então, eu gostaria de destacar essa questão da competência, né? E a formatação do time como fundamental. Segundo ponto aqui, né, que ajuda muito no conhecimento, ajuda e é um grande desafio, né, que é ter a conexão dessa rede global de profissionais, né? Realmente é uma rede global, e sim, nós temos algumas formas de garantir essa conexão. Quais são essas formas, né? Então, a empresa trabalha, por exemplo, em alguns setores da indústria, né? Então, tem setor de consumo, setor de varejo, setor de life science, né? Parte farmacêutica, setor automobilístico, etc. Então, dentro dessa rede global de profissionais, né, uma das práticas a gente estimula o que a gente chama lá, algumas reuniões, né, periódicas, de trocas de experiência, apresentações de troca de experiência entre os profissionais, né, através de conferências, através do que a gente chama de practices, né, que são algumas apresentações que acontecem aí com bastante frequência hoje dentro da companhia. Um segundo ponto, existe um estímulo para a gente fazer esse tipo de intercâmbio de informações, né, e principalmente utilizar recursos de outros países para trazer um pouco dessa experiência diferente. Existe indicador para isso, né? Hoje, por exemplo, o time do Solution Design tem um time especializado, muito técnico, bem especializado em várias ferramentas que nós utilizamos e está localizado na Índia. Nós temos indicadores de utilização desse time. Quanto nós estamos utilizando desse time para dentro dos nossos projetos, somos cobrados por isso. Então, esse estímulo é importante, né? Quando vem um estímulo e você coloca indicadores que vão medir esse nível de utilização, é fundamental, né? E o terceiro ponto, né? Um terceiro ponto aqui, que é super interessante também na companhia, que é você buscar especialistas em outros países naquela proposta que você está fazendo. É muito comum, né?
em grandes projetos, né, a gente buscar quem que é o grande especialista daquela tecnologia que a gente quer implementar no país. A gente vai buscar esse suporte, inclusive, muitas vezes, trazendo a pessoa para participar do projeto aqui no Brasil. Então, você trabalhar com essa rede global nos dá também essa vantagem, né, de você trazer especialistas que hoje estão em outros locais para trabalhar nos projetos que a gente tem. E, por último, os assessments, né, que hoje a companhia permite que você faça assessments em outros países, busque esse conhecimento, né, específico, atrelado à lógica, plano de desenvolvimento e por aí vai, e necessidades dos projetos, que você vai buscar também em outras operações, visitar operações correntes, né, que a empresa já faz para trazer esse conhecimento também a esses projetos. Terceiro, questão do time, eu trouxe aqui uma ferramenta que é muito interessante hoje, que grande parte dessa massa do conhecimento global, a empresa foi muito feliz em conseguir estruturar o SharePoint, muito didático nesse SharePoint, para compartilhar essas informações. Então, nesse SharePoint, eu posso, né, acessar a reuniões, gravação de reuniões que já foram realizadas sobre alguma tecnologia, eu posso acessar quais são as tecnologias e resultados em quais países já deram certo e quais não deram, por quê ou por que não. As operações, eu consigo enxergar outras soluções de outros países, eu consigo ter uma série de informações aqui, num ambiente centralizado, né, de fácil acesso, né, para dentro, para os profissionais que trabalham com projetos. E aqui foi algo de alguns anos para cá, vou dizer, de 2, 3 anos para cá, que foi criado. E realmente isso facilitou muito a vida dessa busca, desse conhecimento também em outras BHLs do mundo. Mais um ponto aqui, relacionado a time também, é uma matriz de competência e habilidades, e essa bem específica do time de Solution Design. Hoje, e super interessante também esse fator, hoje existe uma matriz de competências e habilidades, então você tem lá várias competências, então tem lá conhecimento em Excel, em Supply Chain Guru, por setor, em algumas tipos de soluções e por aí vai, né? E você é classificado, né, enquanto profissional, em níveis de 1 a 4, onde, né, você tem o primeiro nível, que é o nível mais básico, você já teve acesso àquele conhecimento, e o nível 4 você é um especialista naquele conhecimento. Quando você tem essa matriz, né, realizada com todos os profissionais dessa área de solution design no mundo, e você consegue ter isso num ambiente centralizado, eu consigo, por exemplo, com base na minha necessidade no projeto aqui no Brasil, saber quem que é o especialista hoje no mundo naquele tipo de tecnologia. Eu consigo acessar direto aquela pessoa, né, para fazer aí, tirar uma dúvida, pegar a informação, pegar esse conhecimento e traduzir isso para o meu projeto. Então, é um trabalho que ele é atualizado anualmente, essa matriz, uma vez por ano é realizado esse trabalho de atualização, né, dessa avaliação, onde cada profissional primeiro faz o seu preenchimento, depois é feito uma abordagem, né, de balanceamento, né, de todos os profissionais ali que foram analisados, e isso depois é colocado à disposição do globo inteiro. Então, aqui para mim é uma ferramenta que foi muito útil, e ela é muito útil, isso tem bons anos na DHL já, é muito útil para o compartilhamento desse conhecimento. Mais um ponto também de vantagem que hoje enxergo dentro do time, que é uma plataforma de aprendizagem. Dentro dessa plataforma de aprendizagem, hoje todos, e aqui são todos profissionais da empresa, têm acesso a uma plataforma onde você pode ter acesso a cursos, diversos cursos, diversos treinamentos, ou de maneira online, ou inscrições para cursos presenciais, etc., de gestão, de ferramentas mais básicas ou ferramentas mais avançadas, tem cursos de gerenciamento ágil de projetos, tem várias coisas nessa plataforma. E é uma plataforma
que eu consigo, de uma maneira bem intuitiva, né, saber, por exemplo, meu time, o que meu time tá buscando mais, quais são os treinamentos que eles estão fazendo, ou consigo até indicar treinamentos, né, ou competências que eu quero desenvolver no time, e essa plataforma me ajuda muito a direcionar cursos para esse time. Então, é uma plataforma que tem esse ambiente de aprendizagem muito forte, além de outros ambientes aí de gestão de talentos e por aí vai, tá? Empresa. Os planos de desenvolvimento individuais. Quando eu falo em planos de desenvolvimento individuais, isso é um ponto também muito interessante. Cada profissional hoje na empresa, e eu falando agora, tanto na empresa, agora focando no time de Solution Design, a gente tem um plano de desenvolvimento individual. E esse plano, né, a gente estrutura ele de uma forma a pensar, qual que é o plano de vida daquele profissional e como que aquele plano de vida, a gente fala muito plano de vida, né? Esse plano de vida pode contribuir para as expectativas da empresa, ou que as necessidades que a empresa tem. E nós, como gestores, nós ajudamos o time a calibrar esse plano, né, de uma maneira a dar até direcionamento de quais conhecimentos são necessários para aquela evolução de carreira que aquele profissional quer ter, né? Então, tem profissionais que têm uma evolução mais na área de gestão, então você pode gerar, né, buscar conhecimentos mais voltados para a gestão e junto com esse profissional, colocar isso no plano, e aí você coloca um plano com data, com prazos, concurso, etc., inclusive linkando com a plataforma de aprendizagem dentro desses planos, né? Então, todos esses planos hoje estão dentro dessa plataforma, e individualmente a gente consegue trabalhar também os conhecimentos de cada profissional. Então, olha só, né? Eu tenho ali uma matriz de competências, eu tenho plano para onde o profissional quer ir, eu tenho uma plataforma de aprendizagem, então eu consigo atrelar isso tudo, né, e criar dentro desses planos quais são aí os próximos passos ou o futuro, o que esses profissionais podem buscar dentro da companhia ou fora da companhia. A gente fala muito em trabalhar o plano de desenvolvimento em 3 grandes vertentes, tem 3 grandes visões. É o on the job, que é no dia a dia, near the job, que é você ali, não no seu trabalho do dia a dia, mas você buscando em outras áreas dentro da companhia, né, o conhecimento para aquilo que é esperado, né, para o que você espera com o plano de vida e para a companhia espera, e o out of the job, que é o que gosta de buscar fora da companhia, em termos de cursos e por aí vai, para o seu desenvolvimento profissional também, né? Quais são os conhecimentos que são necessários, e a gente trabalha nessas 3 frentes, tá, de planos. Um programa de treinamento, né, em Solution Design. Esse é um programa aí que vem evoluindo muito ao longo, principalmente dos últimos 3 anos, que ele é fantástico, assim. Então, hoje o time ele é estimulado a treinar outras pessoas que não são da equipe de Solution Design. Então, pessoas da operação, profissionais da operação, de outros setores, né, financeiro, contabilidade, etc., né? A gente busca aí esses profissionais dentro da companhia e a gente treina esses profissionais. Treina em processos, em Solution Design, treina em ferramentas, em como desenvolver um projeto de armazenagem, de transporte, etc., né? E isso cria um aspecto muito importante na companhia, que é eu tenho talentos internos sendo trabalhados, para caso eu tenha uma oportunidade dentro da área, né, que essa pessoa já venha com conhecimento prévio, né, traga esse conhecimento dessa operação, etc., mas já com uma visão e como aplicar isso em projetos. Então, esses treinamentos são treinamentos aí, não são treinamentos curtos, são treinamentos de 9, 10 semanas, que são realizados profissionais, então a gente tem toda uma estruturação também desses treinamentos para a gente preparar novas pessoas para o time e também preparar para essas pessoas para que elas atuem como agentes de mudanças e desenvolvam projetos dentro das áreas que elas estão, né? Não só para vir para o time, mas também que elas atuem também. Então,
operações tem um monte de projeto de melhoria, né? Em outras áreas também. Então, como que a gente pode, com o nosso conhecimento, ajudar essas pessoas a desenvolver isso? Então, a gente tem aí esse programa, basicamente, está falando de 2 anos para agora, evoluiu muito, se tornou um programa super estruturado dentro da companhia, e tem sido bem interessante. Inclusive, toda vez que abre turma, preenche as vagas e não sobra vagas aí para... e aí tem que ficar em fila de espera para a próxima turma. É um programa limitado também, então a gente faz uma escolha também de quem são as pessoas treinadas aqui. Então, resumindo aqui, né, quando a gente fala em time, né, os grandes aspectos, ter o melhor time, trabalhar numa rede, como funciona o DHL. A gente acredita muito que ter o melhor time vai nos ajudar nessa gestão do conhecimento. A gente se aproveita dessa rede global do conhecimento, né, de uma forma estruturada, compartilhando informações. A gente promove isso também, esse compartilhamento de informações através do SharePoint. Hoje, com uma extensa gama de documentos. Temos a matriz de habilidades e competências que nos ajudam aí a identificar, né, onde está o conhecimento, quem são os profissionais que a gente pode acionar. Temos uma plataforma de aprendizagem que nos ajuda a adquirir mais conhecimento naqueles pontos que a gente precisa. Os planos de desenvolvimento individuais com a gestão suportando esse processo e esse treinamento, que é a preparar, né, não só nosso time, quando a gente ensina, a gente aprende também, mas também preparar outras áreas da companhia a também realizarem projetos logísticos de uma maneira mais assertiva. E do outro aspecto, eu falei que eu dividi em 2 partes, né? Tô primeiro falando em time, e segundo é falando agora no conhecimento do projeto em si, né? Time, a gente focou muito aqui em como que eu garanto, né, que esse conhecimento esteja sendo fomentado, distribuído, compartilhado dentro do time que hoje executa os projetos, que está realizando os projetos e fazendo esses desenhos. Agora, cada projeto também ele tem um conhecimento que eu preciso, de alguma forma, capturar isso, né? Então, como que eu gerencio isso? Né? Quais são os grandes aspectos para gerenciar isso? Primeiro, é ouvir a necessidade do cliente, né? A grande maneira de capturar, né? Talvez pareça um clichê isso, algo muito óbvio, mas não é algo muito simples. Como que eu ouço a necessidade do cliente? Né? Então, a gente tem ferramentas para isso. Tem ferramentas hoje de avaliação de clientes atuais, via um NPS da vida, onde você tem notas, você tem comentários, você traduz esses comentários, né, que você recebe nessas pesquisas para ações efetivas que acontecem dentro da companhia e como isso se reflete para novos projetos. E tem ferramentas hoje que nos ajudam a capturar as informações do cliente. Então, uma maneira de você ter lá quais são as informações fundamentais, né, que eu preciso ter do cliente e estimular que o cliente passe isso para eu vender uma solução adequada para ele. E muitas vezes é entender, né, de maneira bem direta, né, cliente, qual que é o seu problema e talvez aquele problema possa mudar toda uma solução. Então, o primeiro ponto é ouvir essa necessidade e traduzir. Como traduzir isso? Capturando informações relevantes de uma maneira estruturada, tá? Então, sempre quando vem a informação de uma nova operação, de um novo cliente, a gente tem hoje ferramentas onde vem essas informações, né? A informação vem de uma RFP, de uma RFQ, uma RFI, vem de uma reunião, vem de uma visita técnica, vem de uma série de origens, né? E a gente estruturou isso de uma forma em checklist, né? Pô, eu tenho todas as informações? Quais são essas informações? Então, nós estruturamos isso e conseguimos hoje ter grande parte das informações relevantes para o desenho de um projeto através desse checklist estruturado, né? Existem algumas abordagens futuras que nós começamos a pensar recentemente, né? Que é como começar a utilizar, inclusive, inteligência artificial para nos ajudar nessa tradução, né? Isso é algo
A gente sabe que a inteligência artificial está hoje, né, no nosso dia a dia, né, teve um boom aí de alguns meses para cá, né? Então a gente começa a pensar, pô, como que eu posso utilizar a inteligência artificial para traduzir melhor, né, algo que vem lá do MyRFP, do MyRFQ, em algo mais estruturado, de forma que eu possa utilizar essa informação para os meus projetos, né? Então é importante que eu faça essa captura de informações de forma estruturada. E realmente esse documento é um documento que acompanha toda a vida do projeto. Eu sei, por exemplo, no projeto que está no final de implementação, quais foram as informações lá atrás que eu capturei durante a primeira visita técnica ao cliente. Então, garanto que esse conhecimento ele siga ao longo da vida de toda a oportunidade. Armazenagem e compartilhamento de informações, eu trago aqui o Teams. O Teams é uma grande ferramenta hoje utilizada pela companhia, não fazendo propaganda aqui da Microsoft, é uma ferramenta, né, que eu sei que ajuda bastante, mas o Microsoft Teams ajudou muito a companhia a compartilhar informações, porque ela permite você ter aí controle de acesso, permite você ter aí tem uma outra série de ferramentas atreladas ao Microsoft Teams, né, que nos ajuda a ter para cada oportunidade todas as informações, eu tenho armazenado as informações de cada uma delas nessa plataforma. Obviamente, essa plataforma depois vai estar ligada ao SharePoint, né? Ela faz ali essa integração entre as plataformas da Microsoft. Mas aqui, sim, é uma ferramenta que a gente utiliza muito para compartilhar informações com todos. O controle documental por oportunidades, isso é fundamental. Quando a gente fala em projetos, né, para vocês terem uma ideia, a gente pode fazer aí 200, 300 projetos no ano. Imagine só se não tem aí um controle muito forte e ali na lupa para cada um desses projetos, né? Então, como a empresa hoje trabalha? Cada projeto tem um código, cada oportunidade tem um código, então toda a documentação, né, relacionada àquela oportunidade se atrela a esse código dessa oportunidade. E isso cria rastreabilidade da informação em toda a cadeia. Então, eu sei, por exemplo, né, se eu preciso acessar informações de um projeto para um cliente A que foi implementado na Europa, eu tendo esse código, eu consigo aí acionar e ter um acesso a exatamente aquela oportunidade que virou aquela operação, e através disso eu consigo acessar ali, né, as informações relevantes que podem me ajudar a trazer uma solução adequada para cá. Então, rastreabilidade aqui é fundamental. Isso a gente trabalha também. Handovers estruturados. Quando eu falo handover, eu coloquei até uma imagem aqui que é a passagem do bastão. O projeto logístico, eu falei para você, tem uma parte de desenho e chega um momento que isso vai virar uma operação, né? E quando a gente fala em passar o bastão, uma operação, né? Isso é um grande desafio, porque muitas vezes é aí que o conhecimento se perde. É muito conhecimento que talvez ficou ali, talvez ele possa se perder. Então, como a gente faz? A gente estruturou um processo. Então, esse processo tem templates, tem reuniões específicas, tem uma ordem de se fazer esse handover, né? Não querendo aqui burocratizar, mas sim padronizar o processo. Essa padronização de handover, estruturação dos mesmos, nos ajudou muito a diminuir demais a quantidade de informações que se perde durante esse processo, esse conhecimento durante essa passagem, né? Aqui, quando a gente fala uma passagem de handover, às vezes a gente está passando aí o conhecimento de 4, 5 recursos para 30, 40 recursos, depois vão tocar a operação, né, com os diferentes frentes. Então, são muitas pessoas, são muitos profissionais envolvidos para uma operação acontecer. Então, a estruturação disso é fundamental, né? Você ter versões, você ter documento para isso, template para isso. Ajuda muito, né? Quais são os documentos mínimos necessários, né? Qual que é o formato padrão de reunião ou de handover, e como isso, e ter exatamente aquele processo de aqui eu fiz o handover, né? E dali começa o processo de implementação junto com o time de operações. E o Lessons Learned, né? A empresa trabalha muito com isso. Todo o projeto que é implementado,
ele tem sessões de Lessons Learned e envolve todos, ou grande parte dos stakeholders envolvidos ao longo de toda a vida do projeto. Então, não entra no Lessons Learned só o time comercial, só o time de soluções, não. Numa agenda de Lessons Learned, realmente você tem aí um pré-trabalho que é estabelecido, né, para trazer aí pontos de oportunidade e pontos que deram muito certo para aquele projeto. Depois se faz uma agenda de discussão desses pontos e se faz aí um resumo, né, um fechamento desse Lessons Learned. Então, uma reunião, tem agendas com início, meio e fim muito sérias de Lessons Learned. E isso é refletido em atualizações de ferramentas, de templates, de processo e por aí vai. Então, efetivamente funciona, é fundamental Lessons Learned. E não só dos projetos, né? É mais estruturado em projetos que foram implementados, mas dos projetos que não foram implementados, ou projetos que não tiveram aí o goal em algum momento, né, durante o processo, o porquê disso, né? E é importante que essa informação seja retroalimentada com o time. Então, temos canais de retroalimentação dessas informações também. Então, aqui um resuminho, né, dos 6 grandes pontos que eu trouxe em relação ao conhecimento do projeto. Então, ouvir o cliente, ter as informações relevantes e conseguir capturar as informações relevantes para o desenho do projeto, organizar essa informação de forma estruturada e controlar esse compartilhamento das informações, né, de forma a garantir que o conhecimento referente a cada uma das oportunidades seja aí difundida para todos os interessados, garantir handovers, um processo de handover bem estruturado e de qualidade, e valorizar muito o Lessons Learned, lições aprendidas, que é fundamental. Finalizando aqui, né, só alguns pontos assim, de destaque, gostaria de deixar para vocês, né, que tem um interesse em algum momento trabalhar com projetos logísticos ou projetos de operações, etc., né? Quais são esses pontos? Primeiro, promova a diversidade do time. Eu falei um pouquinho lá quando eu falei de time, mas promover a diversidade é muito importante, porque isso cria muito conhecimento, isso gera diferentes pontos de vista, diferentes ideias, estimula muito que a gente fala de inovação dentro do projeto. Então, promover a diversidade é fundamental. Ouça a necessidade do seu cliente, né? A gente falou também desse aspecto, que ouvir não é só o cliente está falando, mas também buscar exatamente qual que é a necessidade do cliente e quais são as informações necessárias para eu traduzir essa necessidade em solução. Terceiro, estimule o desenvolvimento das pessoas. Tá? Falou de PTIs, ambiente de aprendizagem, etc., matriz de competências, habilidades. Estimular esse desenvolvimento é fundamental. É bom para a companhia, é bom para o profissional, né? E aqui, um conceito super interessante que eu aprendi recente, tá? algum tempo atrás. Estimula o desenvolvimento das pessoas para a vida. Né? Por isso que eu falei um pouco de plano de vida. E quando você faz isso, a chance de sucesso é muito maior. Tenha boas ferramentas de gestão da informação. Eu passei algumas ferramentas de gestão aqui da informação e do conhecimento, né, que a gente utiliza ali, templates, documentos e ferramentas de compartilhamento e controle, né, ferramentas realmente que consigam dar a segurança, né, e capacidades suficientes para que a informação chegue nas pessoas que precisam receber. Facilite a comunicação entre os times, né, principalmente numa empresa global, né, que a gente tem aí desafios de idioma, desafios de horário, N desafios hoje, mas quanto mais a gente conseguir facilitar a comunicação do time, criar ferramentas que possibilitem essa comunicação, fóruns, eventos, né, conferências, etc., ajuda muito nesse processo de compartilhamento do conhecimento. E pratique as lições aprendidas efetivamente. Isso aqui faz total diferença. Um processo que consiga retroalimentar o seu processo de construção do projeto com Lessons Learned ajuda muito nesse processo de melhoria contínua de todo o processo. Ok? Bem, pessoal, acho que fica um tempinho aqui fico à disposição também para algumas perguntas, para a gente trocar uma ideia também.
É que só ficar falando aqui, apresentando muita coisa aqui, acho que não é o grande objetivo, né? Ô, Matheus, muito bom, hein, cara? Show de bola aí. Eu que agradeço, Matheus, Sanders. que é isso? Tem algumas perguntas aqui. Eu vou como é que eu diria, resumir um pouco, né? Tá As bom. perguntas. Uma primeira aqui era até uma pergunta minha sobre o Distance Learning, mas você falou bastante aí. Só queria que você falasse um pouco, por exemplo, se dá algum exemplo de algum projeto que você já fez ou que você já viu aí na DHL, onde você precisou buscar um conhecimento de um lugar assim, inusitado, um local aí que gente de um lugar, enfim, você não tem nem contato, nem conhece, né? Uhum. E é só linkar um pouco isso daí com o Luiz Rodrigues. Ele perguntou um pouco sobre rastreabilidade e documentação dos projetos, para repetir um pouco sobre isso daí. Essa é uma pergunta, e aí tem uma outra que depois eu te faço aí, cara. Tá bom. Então, falando um pouco sobre a busca aí de profissionais, né? Por aí vai. Normalmente, grandes projetos e projetos que vão mudar um pouco da nossa estrutura, Sanders, a gente busca realmente esses profissionais. Então, teve um momento em que a empresa estava uma estratégia de investimento para e-commerce, por exemplo, né? Então, a DHL, mundialmente, ela tem uma estratégia bem definida para e-commerce. E, alguns anos atrás, ela, aqui no Brasil, oportunidade de e-commerce, você teve que buscar fora do país quem são os especialistas nesse setor, né? Para trazer para cá, né? E quando a gente busca, não é só uma busca de uma reunião, muitas das vezes, tá? De uma reunião para troca de informações ou algo nesse sentido, não. A gente realmente traz a pessoa para cá e ela participa do projeto enquanto um recurso executando o projeto, né? Então, já teve exemplos de trazer pessoas do Canadá, pessoas da Europa. Teve um momento de trouxe uma pessoa de APAC também, que é Ásia, etc. Durante esses anos da companhia, para projetos realmente que, obviamente, que cabem no budget, né? Trazer uma pessoa também, porque não é tão barato isso. Posso tirar a tela aqui para voltar aqui para... Então, tem que ver se cabe no budget primeiro, né? Mas a gente faz sempre esse trade-off, né? Pô, faz sentido, não faz, e realmente foram cases de sucesso, assim. Então, sempre quando nós trouxemos recursos especialistas, nos ajudou bastante. E o contrário também, tá, Sandro? A gente fala assim, às vezes trazer de fora, mas também o time do Brasil já foi muito acionado aí para fora por algum conhecimento que a gente tem aqui. Então, a América Latina hoje, realmente, o Brasil é uma das grandes referências hoje na companhia em Solution Design. Então, a gente tem muita troca de experiência e pessoas do time também indo para fora para dar suporte em projetos, estruturação e por aí vai. Então, acho que dentro desse processo é algo bem comum da companhia, tá? Porque, no fundo, quando a gente fala em projeto logístico, menos transporte, mas mais projetos de armazenagem, você consegue ter padrões mais globais no desenvolvimento desses projetos. Então, você consegue ter uma grande troca. Quando a gente fala em transporte, o Brasil já é um pouco mais complexo do que alguns outros países. Então, a gente tem uns desafios enormes aqui, questões tributárias, questões aí de estrutura e por aí vai. Mas, a gente fala em armazenagem, sim, esse trabalho ele é contínuo e, inclusive, ele é bem estimulado dentro da companhia. Tem algumas situações, dependendo do projeto, se a gente não busca alguém de fora, pelo menos para consultar, né, algo, a gente, vamos dizer, recebe um puxão de orelha, né? Por que não? Foi perguntar, né? Você sabe que tem na operação, sabe? Então, isso é bem frequente, tá? Esse tipo de situação. Acho que respondi a esse ponto. Opa, sim. Rapidamente,
se você puder falar um pouquinho aí, quando existe substituição de pessoas no projeto, começa com essa prática de handover, rapidamente aqui, antes que a Vitória me esgane aqui. Isso é bem comum, né? Porque, assim, a gente sabe durante o projeto, tem algumas situações que pode ter substituição. Primeiro, férias. Férias, né? Você tem que fazer o handover. Então, a gente tem aí um cuidado de, durante essa fase a pessoa vai sair de férias, tem que estruturar esse handover, tem um processo para estruturação, que é passar toda a documentação, bater com cada um dos profissionais que vão ficar no lugar, né? Quais são os projetos e o que está tocando. Por exemplo, vou dar um exemplo meu, tá, Sandro? Eu estou de férias agora, e eu, antes de sair de férias, eu tive que fazer um handover. Qual que é a estratégia que eu utilizo? Não concentre em um só, né? É um pedacinho para cada um. Então, você faz o handover com as pessoas com quem tem mais... você olha um pouco das competências, né? E de quem que vai suportar melhor. Então, a gente tem esse processo estruturado, sim, tá? Substituição de recursos que saem, eu vou dizer assim, que o turnover hoje da companhia é baixíssimo, baixíssimo. A gente tem mais pessoas que hoje saem do país, mas para dentro da DHL, falando da área de super design, do que para alguma outra empresa, né? E como tem esse processo de saída para interno da DHL, então a perda do conhecimento ela é menos crítica, vamos dizer assim, né? Porque a gente tem contato ainda, a gente consegue ter ainda um handover a um prazo mais elástico, assim, né? Não me lembro aí dos últimos 5 anos de ter uma perda assim, no mercado, sinceramente falando, de alguém do time dentro desse processo. Mas interno, sim, a gente tem algumas situações de transferência, vai menos para operações, mas mais para outros países pode acontecer, tá? E tinha mais um ponto sobre rastreabilidade, né? Isso. Aí você tem uns 20 segundos para falar alguma coisa sobre rastreabilidade. Não, é super simples. A gente tem um código para cada oportunidade e todos os documentos daquela oportunidade estão naquele código e controle por versões de documento, né? Então, para cada projeto, cada rodada, cada cenário que eu faço, então, pense que as negociações são idas e vindas, né? De negociação, então tem que ter as versões aí bem estipuladas. E a gente tem um padrão hoje de como armazenar isso dentro do nosso SharePoint ali, via Microsoft Teams. Basicamente é isso. Tá bom? É uma pena aí não ter tanto tempo para perguntas. Matheus, eu acho que depois a gente vai conversar mais aí. Eu quero saber como é que são esses projetos aí, que são projetos que, tecnicamente, como é que eles são. A gente pode até fazer isso em um outro evento. Podemos sim, com certeza. Será um prazer, Sandro. E você precisa vir aqui no Planalto Central, cara, que aqui é um hub logístico importante aí. Imagino que de vez em quando você deve aparecer por aqui. Meu irmão mora aí, cara. Eu tô precisando fazer uma visita realmente para ele, então. Venha. Vou visitá-los aí, logo. Venha, que você não vai se arrepender. Vou te mostrar um monte de coisa legal aqui. Matheus, muito obrigado aí pela tua participação. Eu agradeço. Valeu muito mesmo, cara. Prazer te rever aqui e acho que abrilhantar nosso evento aqui, né? Aqui, Brasília, especificamente, é um hub logístico, né? Importante, entendeu? Para várias empresas, né? Tem muitos centros de distribuição aqui no entorno, né? Tá? E acho que é uma área que os meninos aqui, né, da engenharia de produção vão atuar com certeza, né? Com certeza. Bem, e aí, cara, eu vou então já te agradecendo e já pedir para o Wagner colocar aqui com a gente o Lucatelli, por favor. Valeu, Matheus. Show de bola. Obrigado. Valeu, pessoal. Até mais.